Hoje, no 24º domingo depois de Pentecostes, peçamos a presença de Deus e o seu auxílio para meditarmos com Santo Afonso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aos olhos dos insensatos parece que morreram. Eles, porém, estão em paz. Parece aos olhos dos insensatos que os servos de Deus morrem na aflição e contra o seu próprio querer, assim como morrem os mundanos. Mas não. Deus bem sabe consolar os seus filhos nos derradeiros momentos e nas próprias dores da morte lhes faz sentir grandes doçura, como um pré-gozo do paraíso que brevemente lhes quer dar. Assim como os que morrem em pecado começam a sentir ainda no leito certos tormentos do inferno, os remorsos, os temores, o desespero, assim, ao contrário, os santos, pelos atos de amor de Deus que fazem com mais frequência nesta vida, movidos pelo desejo de esperança que têm de em breve possuir a Deus, começam já, antes da morte, a experimentar aquela paz de que plenamente gozarão no céu. Para os santos, a morte não é um castigo, mas sim uma recompensa, como nos diz o salmista. Quando der sono aos seus amados, eis aqui a herança do Senhor. A morte do que ama a Deus não é chamada morte, mas sono, de modo que bem poderá dizer também com o salmista: dormirei, repousarei na paz do Senhor. O padre Soares morreu com tamanha paz que, ao expirar, disse: nunca pude pensar que fosse tão doce a morte. O cardeal Barônio, a quem o médico recomendava que não pensasse tanto na morte, respondeu: mas por que não? Talvez por medo da morte? Não a receio, amo-a. O cardeal Fischer, quando ia morrer pela fé, vestiu os melhores vestidos que possuía, dizendo que ia para umas bodas. Quando avistou o instrumento do suplício, atirou para o lado o cajado e exclamou: vá, meus pés, caminhai depressa, que não estamos longe do paraíso. Antes de morrer, o cardeal entoou o Te Deum, em graças a Deus que lhe concedeu a fortuna de morrer pelo martírio da fé. E cheio de alegria ofereceu a cabeça ao machado do algoz. São Francisco de Assis cantava ao morrer e convidou os outros a cantarem com ele. Meu pai, disse Frei Elias, na morte se deve chorar e não cantar. Pois eu, respondeu o santo, não posso senão cantar porque vejo que em breve vou gozar a Deus. Uma religiosa teresiana, morrendo ainda muito nova, disse às outras irmãs que estavam chorando ao redor dela: por que chorais? Vou encontrar-me com o meu Jesus. Se me tendes amor, regozijai-vos comigo. Conta o padre Granada que um caçador encontrou um dia um solitário todo coberto de lepra, que estava de fato morrendo, mas cantando. E o caçador, achando estranho, disse-lhe: como és que pode cantar neste estado? Ao que o solitário respondeu: meu irmão, entre mim e Deus há apenas um muro do meu corpo. Vejo-o cair em ruínas, vai-se demolindo a prisão e vou gozar da vista de Deus. Isto me consola e me faz cantar. Semelhante desejo de ver a Deus levou Santo Inácio, mártir, a dizer que, se as férias não viessem tirar-lhe a vida, ele mesmo as provocaria para que o devorassem. Santa Catarina de Gênova não podia consentir que se considerasse a morte como desgraça e dizia: ó querida morte, quanto és mal apreciada! Por que não vens ter comigo, eu que te chamo dia e noite? Santa Teresa desejava também tanto a morte que para ela era morrer ou não morrer, ou seja, ficar viva era uma morte. E neste sentimento compôs uma célebre poesia: morro porque não morro. Tal é a morte para os santos. Amo-vos, bondade infinita, quereis ser o único objeto do meu amor, e com justiça, porque mais do que os outros me tende amado, e só vós mereceis ser amado. Só a vós quero amar, e quero fazer o que puder para vos agradar. Fazei de mim o que quiserdes, basta que vos ame e que me ameis. Maria, minha mãe, assisti-me, rogai a Jesus por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a você para compartilhar essa meditação e, mais do que isso, entrar no silêncio da sua alma e meditar de fato,
ruminar todas essas palavras preciosíssimas de Santo Afonso.